Olá pessoal, eu me chamo Monique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha trajetória nos concursos públicos e mostrar como é que foi o caminho que eu percorri até chegar à aprovação no TCU. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho formação em licenciatura em matemática, não tenho nenhuma formação ligada ao direito e a minha história para concursos públicos começa em 2008. Em 2008 eu fiz uma prova para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ela fica em Guaratinguetá, São Paulo, e a pessoa, quando ela faz essa escola de formação, ela sai com a graduação de terceiro sargento de carreira da aeronáutica, né? Você tem uma especialidade, que no meu caso era meteorologia, e aí você sai formado e vai para a cidade que é lotado assim que se forma. Eu passei 11 anos na aeronáutica, fui sair em meados de 2019, mas foi ali mais ou menos por volta de 2015 que eu fiz a minha primeira prova de concursos públicos civis. Foi uma prova do TRT Paraná. Na verdade, eu fiz essa prova só para saber como é que era, porque eu não tinha estudado, eu nem sabia direito como é que se estudava essa parte de direito e tal. Eu achava que era só mais para quem tinha essa formação mesmo. Mas eu resolvi fazer a prova. Eu e meu marido fomos fazer a prova. Eu lembro que a minha classificação foi 5.000 e pouco, foi muito longe, sem nenhuma possibilidade de ser nomeada, mas foi a minha primeira experiência. A minha primeira experiência que eu realmente estudei foi em 2017. Nessa época eu já estava quase me estabilizando como sargento de aeronáutica, né? Já era segundo sargento, mas eu não estava mais me adaptando àquela rotina, tinha alguns pontos na carreira que já não me agradavam tanto. Então eu resolvi buscar opções para ser servidora pública civil. Aí eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, né, sobre esse mundo de concursos públicos e tal. E naquela época, um concurso que estava sendo bastante cogitado para acontecer naquele ano era o do TRE Paraná e também o do TJ Paraná. Inicialmente eu comecei a estudar nos primeiros dias, nas primeiras semanas, para o TJ Paraná. Certo? Porque eles tinham mais vagas, né? Era para técnico e tinham muitas vagas que, assim, provavelmente iam ser providas. Mas depois de um tempo, a prova foi sendo adiada e eu acabei focando meus estudos para o TRE Paraná. Até a prova do TRE Paraná foram cerca de 8 a 9 meses que eu fiquei estudando focado só nesse concurso, né? E eu fazia resumos, né? Era um estudo, assim, bem inicial, né? Porque eu nunca tinha tido contato com a área de direito. Só tinha facilidade em matemática, tinha uma boa facilidade em português também, em redações, mas nunca, assim, focado realmente para concursos públicos. Nessa prova eu fiz 52 pontos de 60, só que na redação eu fui mal, eu fiquei com 7,25 de 10. Mas vocês podem pensar, mas 7 e pouco é uma nota boa para redação em concursos. Não, ela não é. Porque ela te deixa numa situação que você perde muitas posições. Então, com a nota que eu tirei na prova objetiva, eu poderia ter ficado entre os 100 primeiros. Mas como eu acabei tirando 7,25 na redação, eu caí quase 100 posições. Me ficando, assim, bem difícil para eu ser nomeada ainda naquele concurso, né? Apesar de que ele ainda está em validade devido aos atrasos que tiveram, né, durante todos esses anos, mas vai ser um pouco complicado de eu conseguir ser nomeada nesse concurso. Depois do TRE Paraná, eu tive que fazer uma adaptação nos meus estudos. Naquela época, a Justiça Eleitoral teve uma restrição orçamentária que eles não puderam nomear ninguém, nem por vacância, nem por exoneração. Então, eu tive que focar meus estudos para outra área de tribunais, porque eu sempre foquei em áreas de tribunais, né? Então, eu foquei para a área de tribunais trabalhistas. O primeiro que veio à minha mente foi do TRT São Paulo e do TRT Campinas. Esses iam ocorrer em 2018. Então, aquilo que eu estava estudando de direito eleitoral, toda aquela parte de lei de eleições, partidos políticos, eu tive que tirar e substituir por direito trabalhista, direito processual do trabalho, essas matérias mais ligadas à área trabalhista. Eu fiz essa prova em julho de 2018. Uma semana depois eu fiz a prova do TRT Campinas, também, que foram bem parecidas, mesma banca FCC, assim como o TRE Paraná também foi FCC. Mas eu só fui bem, de fato, no TRT São Paulo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado que o TRE Paraná eu não fui bem na redação.
Depois que eu tive aquela nota que não foi legal na redação, eu resolvi investir num curso específico para redações da FCC. E aí eu estudei, me aprimorei, fiz várias redações e tal. Toda semana eu fazia uma redação. E nessa prova do TRT São Paulo, eu consegui tirar 9 de 10, ou seja, eu acertei 90% da redação. E com a nota que eu tive na objetiva, foram 53 pontos de 60. Eu fiquei na 22ª colocação no TRT São Paulo para a área de técnico judiciário. Ah, lembrando, eu sempre fiz concursos para áreas de técnico judiciário, para cargos de técnico judiciário, porque geralmente eram os que mais ofereciam vagas, e como minha formação em matemática, em tribunais você não consegue ter cargos que sejam específicos para essa área. Então, eu consegui essa colocação no TRT São Paulo. Na época eu fiquei muito feliz, porque foi a minha primeira aprovação assim que eu estava dentro das vagas, né? Se eu não me engano, eram cerca de mais ou menos 100 vagas lá no TRT São Paulo, e eu fiquei na 22ª colocação, e na minha cabeça eu já seria convocada quase que imediatamente, né? Porque o órgão ele precisava muito de novos servidores, estava precisando de muita gente, só que naquela época também houve uma restrição orçamentária nos tribunais trabalhistas, e mais uma vez eu tive que mudar de área. E aí, como eu tive que mudar de área, eu comecei a pesquisar mais uma vez alguns concursos que poderiam acontecer ali na região que eu morava e tal. E aí eu descobri que o TRF4, ou seja, o TRF da 4ª região, que é a região sul, ia fazer concurso provavelmente no ano de 2019. Então, em 2019, no início do ano, eu já comecei a trocar todas aquelas matérias que eram de tribunais trabalhistas para o concurso do TRF4, me baseei no último edital, e aí comecei a estudar para o TRF4. E aí fui estudando e tal, eu tive que escolher a localidade antes no ato da inscrição, não era um concurso assim para a área geral, para toda a região, eu tive que escolher uma área específica. Isso foi bem complicado, mas mais para frente eu vou fazer um vídeo contando como é que você pode escolher a melhor região ali para você escolher fazer a sua inscrição, fazer o concurso, né, em relação à concorrência, tudo isso. Mas eu escolhi, e na época eu me preparei bastante, continuei a fazer a minha preparação para a redação. Aquele concurso também era FCC, e fui feliz naquela prova, porque eu consegui ficar na 2ª colocação na minha micro-região, para o cargo de técnico judiciário, e para toda a região sul eu fiquei na 5ª colocação. Aquele concurso ele só tinha cadastro reserva, ou seja, ele não haviam vagas previstas, né, de provimento imediato, mas o concurso foi em 2019, e naquele mesmo ano, em dezembro, ele já começou a fazer nomeações, então foi tudo muito rápido. O interessante é que no início de dezembro de 2019, eu fui finalmente convocada para assumir no TRT São Paulo. Passei alguns dias lá fazendo um treinamento inicial, né, para os novos servidores. E pouco depois do Natal de 2019, eu fui convocada por telefone e meu nome saiu no Diário Oficial para a nomeação do TRF da 4ª região. E exatamente para o lugar que eu queria trabalhar. E isso foi muito interessante, foi muito legal, assim, porque foi uma nomeação, foram 2 nomeações em um mês. Naquela época, eu comecei a trabalhar, então, em 2020 para o TRF da 4ª região. Foi um trabalho muito interessante, é o cargo que eu estou hoje, no momento, né? Foi um trabalho muito interessante. Na época começou a pandemia e eu estava muito feliz onde eu estava. Mas concurseiro ele sempre tem aquela coisa de que, assim, depois que você passa muito tempo estudando, e eu já tinha cerca de 3 a 4 anos estudando direto, quando você para de estudar, às vezes parece que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Você vai ver que quando você começar a estudar, você que é iniciante, quando você começar a estudar e estabelecer uma rotina, se você não estudar, vai parecer que você está fazendo algo de errado. Então eu resolvi procurar outras áreas que talvez fossem bastante interessantes, com melhores remunerações, né, que também fossem assim cidades boas de morar, para que eu pudesse me arriscar e fazer novos concursos. Em 2020 já haviam boatos de que o Senado faria um novo concurso público. Já havia até uma nova autorização, então eu resolvi começar a estudar para o Senado Federal para o cargo de analista legislativo. Eu estava indo muito bem, eu fazia simulados e ficava entre as primeiras colocações. Então, a princípio, aquilo ali seria o meu próximo cargo, se Deus quisesse, né? Mas veio a pandemia e tudo mudou. O concurso ele foi praticamente
cancelado, né? Ele não foi cancelado, mas ele foi suspenso por tempo indeterminado. E aí, como já havia sido publicado um edital para o TCDF, eu resolvi arriscar o TCDF. Na verdade, a área de controle era sempre uma área que eu pensava assim, nossa, mas deve ser muito bom ser auditor, deve ser algo muito recompensador, você consegue aplicar tudo aquilo que você já estudou na sua vida, né? É uma área multidisciplinar, porque você tem que controlar gastos públicos em várias áreas. Então, era uma área que me interessava, mas toda vez que eu olhava o edital, eu ficava com o pé atrás, porque eu falava, nossa, mas o máximo que eu já estudei até agora foram, sei lá, 10 matérias, 12 matérias, agora eu vou ter que estudar quase 20? Acho que não é para mim. Só que aí, como eu digo, mudou uma chavinha aqui na minha cabeça e eu resolvi arriscar começar a estudar para o concurso de área de controle, que era o concurso do TCDF, que era o que já tinha o edital publicado, mas as inscrições elas tinham sido suspensas, a data da prova também tinha sido adiada por tempo indeterminado, e para mim eu acho que era a situação ideal para eu começar a estudar para essa área. Eu já tinha uma base, mas eu não posso dizer que eu já estava, assim, sei lá, 80% preparada, não, porque concursos para a área de controle exigem muito de você. Você tem que aprender contabilidade, as duas contabilidades, às vezes contabilidade de custos também, economia, a parte de AFO, toda uma gama de disciplinas que eu nunca tinha visto antes, nem em faculdade, né? Então eu comecei a estudar para o TCDF. Eu estudei cerca de 6 meses para o TCDF até o dia da prova. Não foi uma prova fácil, foi uma prova complicada. Era CESP, uma banca que eu só tinha feito prova assim para valer uma vez, que foi para o TJ Paraná. Mas era totalmente diferente, certo e errado, uma questão errada numa certa. Então eu tive um desempenho que, olhando para trás agora, eu vejo que não foi um desempenho ruim. Eu não consegui ficar nem perto de ficar no cadastro de reserva, mas não foi um desempenho ruim para a pessoa que tinha feito uma prova de controle pela primeira vez. E aí, depois que eu fiz essa prova do TCDF, eu me senti encorajada a fazer um novo concurso que ia me exigir ainda mais, né? Essa prova do TCDF, ela ocorreu ali em meados de 2021, no início, no primeiro trimestre. Ali já haviam também boatos e algumas publicações que diziam que o concurso do TCU ocorreria em breve. Então eu comecei ali, mais ou menos um mês depois da prova do TCDF, a estudar para o TCU. E aí eu fui estudando para o TCU com o edital anterior, crente que ia ser CESP de novo, que viriam, por exemplo, contabilidade geral, né? Eu fiz toda uma preparação voltada para o edital anterior. Só que quando saiu o bendito edital, o edital veio com a banca FGV, sem contabilidade geral, com análise de dados, que eu nunca tinha visto na minha vida, e estatística bem pesada. Eu sou formada em matemática, mas a estatística bem pesada é uma coisa que às vezes a gente não vê na faculdade, né? E precisa de prática, de você estar fazendo exercícios ali o tempo todo. Mas vamos lá, eu pensei, bem, a FGV ela é nova para mim, assim como é nova para todos os outros concorrentes que vão estar lá fazendo a prova junto comigo. E assim como a análise de dados também é nova para mim e nova para muita gente que estava estudando, sei lá, há 5 anos, 6 anos, desde o último concurso que tinha sido 2015. Então eu estudei pra caramba, estudava de 6 a 7 horas por dia, acordava 4 horas da manhã, trabalhando e estudando o tempo todo, focada, às vezes um pouco, né, desanimada, mas sempre pensando num objetivo maior, que era ser auditora do TCU e constar na lista de aprovados. E esse edital, ele tinha uma peculiaridade. As duas provas, né, a prova objetiva, ela ia ser realizada numa data, que foi mais ou menos 5 meses depois da publicação do edital, mais a prova discursiva, que constavam de 4 questões mais uma peça técnica, ela só ia ocorrer 2 meses e meio, praticamente, após a prova objetiva. E só faria a prova discursiva quem passasse na prova objetiva, ou seja, ia ser passada primeiro uma peneira para depois você passar para a próxima prova e poder ter a chance de entrar no cadastro de reserva.
E tudo isso foi muito interessante porque foi uma jornada no TCU assim, muito longa, mais longa do que os concursos que eu já tinha feito, né? Eu passei muito tempo assim, entre o edital e a prova, e um tempo considerável entre a prova objetiva e a prova discursiva. No dia da prova objetiva foi algo assim que eu nunca senti em nenhuma outra prova, porque geralmente eu estava bem preparada e eram mais questões relacionadas à lei seca, né? Era mais assim, de memorização, então era mais tranquilo quando fazia a prova. Eu nunca fui uma pessoa muito ansiosa para fazer prova, nunca fiquei muito nervosa, mas naquele dia do TCU, depois da prova, eu pensei que eu não tinha conseguido. Eu não fiquei nem assim, eu fiquei triste porque eu tinha me dedicado muito, mas eu não fiquei devastada, sabe? Eu achava que eu tinha feito o meu melhor e isso foi importante, eu acho. Eu acho que isso é importante, na verdade, né? Você achar que você fez o seu melhor e você fazer o seu melhor para, mesmo que no dia da prova você não vá tão bem, ficar com a consciência limpa. E foi assim que eu me senti naquele dia. E 2 dias depois saiu o gabarito provisório da banca, FGV, e faltava uma questão para eu poder passar para a segunda fase, que era a prova discursiva. E aí foram dias e dias fazendo recursos, tentando, de uma forma ou de outra, achar algum deslize da banca que poderia me dar uma anulação de questão, né, que fosse favorável a mim. E aí eu fiz o que eu pude e comecei a estudar para discursiva. Eu não estudei para discursiva da forma, assim, 100% que eu deveria ter feito desde o início, porque como faltava uma questão, eu achava, não, mas eu acho que talvez não vai dar certo, então eu ficava sempre com aquele pé atrás, mas estudei do jeito que deu. Mais ou menos um mês depois, saiu o gabarito definitivo e eles anularam uma questão que foi favorável a mim, e aí finalmente eu consegui ter meu nome lá na lista de candidatos para a segunda fase. Então, em maio, eu fiz a prova discursiva, treinei muito antes dela, fiz várias questões discursivas, fiz várias peças técnicas, tentei me manter o máximo tranquila possível e fiz a prova. A prova, na minha percepção, ela foi menos complicada do que a prova objetiva, consegui colocar mais do meu conhecimento nela. E isso se refletiu na minha nota, assim, não foi uma nota excelente como as provas dos tribunais que eu fiz, como as notas de redações de provas de tribunais que eu fiz anteriormente, mas foi uma nota que me fez subir cerca de 100 posições, ou seja, foi uma nota bem boa, assim, em relação aos demais candidatos. E agora estou aqui, já tivemos várias convocações, né, nesse momento, não sei em que momento que vocês estão vendo esse vídeo, mas agora, hoje já tiveram algumas convocações, já chamou bastante gente e em breve, se Deus quiser, eu serei convocada para o curso de formação e logo depois para a nomeação e posse como auditora de controle externo do Tribunal de Contas da União. Então, pessoal, essa foi minha história como concurseira. Como vocês viram, eu estudei por quase 7 anos direto para concursos públicos. A minha intenção nos próximos vídeos é compartilhar com vocês dicas de estudo, técnicas de estudo, como fazer um bom planejamento, como montar ciclo de estudo, o que fazer no dia da prova, ou seja, tudo aquilo que vai ser importante para o seu estudo para concurso ser mais produtivo e eficiente, né? Muito obrigada por me assistir. Eu vou pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem, pode fazer sugestão de vídeo aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar sempre de olho. Por favor, me siga nesse canal para que eu me sinta cada vez mais incentivada a postar vídeos para vocês. E muito obrigada. Até mais!